Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial Batista de Brasília. Eu sou o pastor Alex Graçano e hoje teremos uma lição especial. Semana passada concluímos o tema sobre o Espírito Santo e você. Foram 17 lições em que pudemos aprender um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo, como ele age na sua igreja, como ele capacita os cristãos para o exercício do seu ministério aqui na Terra. E hoje teremos uma aula que serve como uma transição para o próximo tema, que se iniciará na próxima semana, no mês de agosto. Semana que vem iniciaremos o tema O Mundo aos Olhos de Deus, em que poderemos aprender um pouco mais sobre o que é a cosmovisão cristã, e como outras cosmovisões podem influenciar os cristãos na época em que nós estamos vivendo. Hoje, o título da nossa lição, ele é uma pergunta. A Bíblia ainda é suficiente? Trata-se de um tema bem atual, em que muitos cristãos podem ainda ter dúvidas sobre algumas questões e que eu espero que hoje aqui possamos sair com a certeza de que a Bíblia é suficiente para o cristão, ela continua sendo a única regra de fé e prática para o cristão e para a igreja. O nosso texto bíblico está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 14 a 17. Farei a leitura para os irmãos. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai querido, amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque podemos, Pai, estar mais uma vez estudando a Tua Palavra. Te pedimos que Teu Santo Espírito conduza, Senhor Deus, esta aula e que esteja, Senhor, falando aos nossos corações, nos ensinando aquilo que precisamos aprender e aplicar em nossas vidas. Nós choramos no nome santo de Jesus. Amém. A pergunta, então, desta lição é: a Bíblia ainda é suficiente? Vivemos numa época hoje em que estamos marcados por excesso de informação, excesso de conteúdo. Nunca tivemos tanto conhecimento disponível, opiniões, como hoje. Nós temos a internet, as redes sociais, podcasts, influenciadores e até movimentos ideológicos que disputam diariamente a nossa atenção e, mais do que isso, muitas das vezes disputam a nossa confiança, que às vezes pode abalar a nossa confiança naquilo que já aprendemos. Muitos vão dizer, e vocês vão ouvir de algumas pessoas, que a Bíblia estaria ultrapassada, que ela precisa ser reinterpretada, que a moral bíblica hoje não serve mais para essa sociedade moderna em que vivemos, e que cada um tem que seguir a sua própria verdade. Esse tipo de pensamento, ele reflete o espírito, então, desse período da pós-modernidade em que vivemos, em que verdades absolutas elas são rejeitadas. Hoje, então, as pessoas têm dificuldade de aceitar algumas verdades que estão presentes nas Escrituras e de confiar plenamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabemos realmente que existem questões que podem se tornar difíceis na atualidade e que estão presentes nas Escrituras. Temos a questão ali do problema do mal, Principalmente ali nós temos o livro de Jó, em que levanta questões sobre a permissão de Deus para o sofrimento ali do seu servo. Também conciliar a ideia aí de um Deus de amor
com guerras, pandemias e tragédias que hoje e que sempre esteve presente na história da humanidade. A violência ali no Antigo Testamento, aquele período de guerras, destruição de povos, juízos de Deus sobre aqueles povos que praticavam a iniquidade. Também existem questões relacionadas à ciência. Então, principalmente ali o livro de Gênesis, ele é contraposto ao que a ciência tenta incutir, né, na mente das pessoas, somente dos jovens, nas escolas. Será que há compatibilidade entre a criação, entre os relatos da criação no Gênesis, com teorias científicas modernas, como a teoria da evolução, como a idade do universo, que são teorias e que geram sempre pontos de debate? Também, na atualidade, temos questões relacionadas a gênero e liderança, um atrito entre os papéis do homem e da mulher na liderança da família e na liderança da igreja. Várias orientações sobre o casamento são confrontadas hoje, nessa época moderna em que vivemos. Questões que envolvem também a escatologia, divergências sobre como será o fim dos tempos, e também sobre sexualidade e ética. Existem textos que abordam comportamentos sexuais e que chocam com a visão hoje sobre o casamento. Existe uma visão bíblica de Deus a respeito do casamento, que hoje parece que há um choque, um atrito com a evolução de direitos civis e humanos e muitos debates sobre diversidades. Entretanto, mesmo diante desse cenário atual, esta pergunta, se a Bíblia ainda é suficiente, ela é importante para fazermos, para refletirmos, para chegarmos a uma resposta. E essa resposta não pode ser outra. A Bíblia ainda é suficiente para orientar a vida cristã e a Igreja de Cristo. A Escritura continua plenamente suficiente, porque sua autoridade ela não depende da cultura, da época, mas sim do seu autor, que é Deus. A autoridade, então, das Escrituras, ela depende da autoridade de Deus. Ela vem da autoridade de Deus, que é o seu autor. Nós cremos, então, na inspiração da Bíblia. A autoridade da Bíblia vem por ela ser inspirada por Deus. E nós lemos isso no texto inicial, em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E nós podemos crer nisso. Esse termo, inspirado, é no grego theopneustos, que significa literalmente inspirada por Deus, ou seja, soprada por Deus. O termo significa soprada por Deus. As Escrituras foram sopradas e homens, então, inspirados pelo Espírito Santo, eles registram a revelação de Deus. Então, as Escrituras elas não dependem da cultura, porque a cultura ela muda constantemente, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Nós lemos ali em Isaías 40, capítulo 40, versículo 8, que diz o seguinte: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanecerá eternamente. Então a cultura está sempre mudando, leis, governos, costumes mudam, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A cultura, ela relativiza e normaliza pecados, práticas que são contrárias aos ensinamentos do nosso Deus. Mas a palavra não, ela discerne, ela confronta e ela exige arrependimento. Se uma igreja ela é moldada pela cultura, ela acaba perdendo a sua identidade. Mas uma igreja que é moldada pela palavra, ela proclama a palavra de Deus, a verdade, com fidelidade.
Esse texto, então, que nós lemos, que é a base do nosso estudo desta manhã, é uma exortação de Paulo a Timóteo, para que ele permaneça firme nos ensinamentos que ele recebeu desde a infância. Paulo destaca que as Sagradas Escrituras têm poder para conduzir à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, ele afirma então que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. O propósito final da palavra é capacitar o servo de Deus, tornando-o maduro, preparado e plenamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia continua sendo a nossa única regra de fé e prática, tanto para o cristão quanto para a igreja. A doutrina da suficiência das Escrituras, então, ela vai afirmar que o texto sagrado contém tudo o que é necessário para o conhecimento de Deus, para a salvação e uma vida que agrade ao Criador, sem a necessidade de acréscimos humanos ou atualizações culturais. Então, a Bíblia é suficiente nesse sentido, para que nós conheçamos a Deus, para que nós sejamos salvos e para que a gente viva, então, uma vida que agrade ao nosso Criador. É claro que você não vai encontrar nas Escrituras um manual ou uma receita para preparar algum alimento. A revelação de Deus não é nesse propósito. Você não vai encontrar aqui como consertar um veículo, um automóvel. Mas tudo que a gente precisa para conhecer a Deus, para sermos salvos e para vivermos uma vida cristã que agrade a Deus, nós encontraremos. A Bíblia é suficiente para isso. E é suficiente porque ela é inspirada por Deus, ela tem autoridade divina, diferentemente de muitos livros que nós encontramos que também são religiosos. Podemos citar o Alcorão, o livro de Mórmon, mas a Bíblia se distingue então por essa sua origem divina, pela sua unidade doutrinária. Nós vemos que Deus inspirou 40 homens em diferentes épocas e culturas, mas toda a Bíblia possui uma coesão, uma coerência doutrinária. Nós podemos perceber que ela tem apenas um autor. Ela revela quem nós somos, qual o propósito da nossa vida, como ser salvo. Sem ela, a humanidade caminharia no escuro. E essa questão da inspiração das Escrituras é muito importante. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar dos livros apócrifos. Livros apócrifos são aqueles que são datados, né, que foram escritos ali no período intertestamentário, ou seja, depois do final do Antigo Testamento e antes do início ali do Novo Testamento. São aproximadamente 400 anos que separam o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E alguns livros surgiram então nessa época. Mas esses livros não são considerados inspirados pelos judeus. Eles não são considerados divinos, de autoridade divina. Por isso, os próprios judeus não aceitavam esses livros como sendo canônicos. Para que seja escritura, então, nós devemos reconhecer que Deus sopra, inspira um homem para que ele registre, então, essa revelação. E nesse período, então, intertestamentário, não há registro de um profeta, de alguém que tenha recebido a revelação de Deus. É importante a gente citar o texto de 2 Pedro 1, 20, 21, que diz: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Um teólogo muito conhecido em sua teologia sistemática, Millard Erickson, ele diz que a inspiração ela se relaciona com a recepção e o registro da verdade revelada. É compreendida como a influência sobrenatural do Espírito Santo exercida sobre os autores da Bíblia, que faz com que seus textos fossem um registro preciso da revelação ou resultassem de fato na palavra de Deus. Importante mencionar a respeito do período intertestamentário que o N. Gruden, também um teólogo conhecido,
ele diz que depois de aproximadamente 435 antes de Cristo, não houve mais acréscimos ao cânon do Antigo Testamento. A história do povo judeu ela foi registrada em outros escritos, tais como os livros de Macabeus, mas eles não foram considerados dignos de inclusão na coleção das palavras de Deus que vinham dos anos anteriores. Então, embora esses livros, alguns deles sejam importantes historicamente, como o livro dos Macabeus, eles não foram considerados canônicos como vindos, como inspirados de Deus. Joséfo, historiador, né, hebreu, nascido ali em 37 a 38 depois de Cristo, ele explica que desde Artaxerxes até os nossos dias foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual ao dos registros mais antigos, devido à falta de sucessão exata dos profetas. Ou seja, nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento, não há na história do povo judeu um profeta que tenha tido a revelação de Deus. Então, se não houve uma revelação, não haveria como haver o registro dessa revelação, ou seja, não haveria um texto digno de ser considerado, então, texto canônico, palavra de Deus. E só para que os irmãos saibam, né, os livros que não foram aceitos pelos judeus como sagrados, considerados apócrifos, seriam 1ª e 2ª Macabeus, 1ª e 2ª Esdras, Oração de Manassés, Baruque e Eclesiástico. Esses são os livros apócrifos que não constam na Bíblia protestante, mas que foram aceitos pela Igreja Católica no ano de 1546 d.C., no Concílio de Trento, como uma resposta da Igreja Católica Romana contra os ensinamentos ali de Martinho Lutero e da Reforma Protestante, né? Esses livros apócrifos, eles contêm o quê? Uma base que os católicos utilizam para o ensino de orações aos mortos, da justificação pela fé mais a obras e não somente pela fé. Então, somente nessa data, 1546 d.C., a Igreja Católica declara oficialmente que os apócrifos são parte do cânon, livros esses que não eram aceitos nem mesmo pelos judeus. Então, esses livros, eles mesmos não atribuem a si mesmo o tipo de autoridade que tem os escritos no Antigo Testamento, não foram considerados palavras de Deus pelo povo judeu, não foram considerados escrituras por Jesus, nem pelos escritores do Novo Testamento, eles não foram citados em nenhum momento. E eles contêm ensinos que são incoerentes com o restante da Bíblia. Então, os livros que nós temos hoje, na nossa Bíblia, eles são inspirados por Deus, aceitos como canônicos, porque eles foram escritos por homens que receberam revelação de Deus e as registraram. E nós aceitamos isso pela fé. Mas também existe uma confiabilidade histórica nesses livros. Né? Pela fé nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela, mas também existe uma confiabilidade, né, histórica nesses livros, que nós podemos aqui também apresentar para os irmãos, né? O Novo Testamento ele se destaca por ter uma abundância grande mesmo, uma vasta abundância de manuscritos e um intervalo de tempo muito curto entre os eventos originais e as cópias sobreviventes. Então, para avaliar textos da antiguidade, os historiadores eles aplicam o teste bibliográfico, que analisa o número de cópias disponíveis, então é analisado o número de cópias, é um critério, e também o tempo decorrido dessas cópias até o original. E a Bíblia ela supera amplamente outras obras clássicas da literatura e que são amplamente aceitas, né, pela sociedade, pela ciência, sem qualquer tipo de contestação. A quantidade de cópias antigas permite que os especialistas comparem os textos detalhadamente para identificar alterações e recuperar o conteúdo original com altíssima precisão. Então, só em relação ao Novo Testamento, nós temos cerca de 6.000 manuscritos gregos antigos, além de milhares em latim, siríaco e copta.
Só para citar um exemplo aqui de uma obra secular, né? A obra Ilíada de Homero, que é a segunda obra mais antiga, assim, mais bem preservada, ela tem cerca de 1.800 cópias. Outros autores clássicos, obras de Platão, Aristóteles, Tácito e Júlio César, sobrevivem em apenas algumas dezenas e centenas de manuscritos cada, ou seja, um número bem inferior ao que existe em relação ao nosso Novo Testamento. E o intervalo de tempo? Quanto mais próximo o manuscrito é da data em que o texto foi originalmente escrito, menor é a chance desse texto ter sido corrompido. E em relação ao Novo Testamento, os primeiros fragmentos datam de cerca de 125 depois de Cristo, ou seja, apenas algumas décadas depois da redação do original. Os manuscritos já estavam completos já no século III, quase completos ali no século III depois de Cristo. Em relação a autores clássicos, o intervalo entre o original e a cópia mais antiga, ela é frequentemente de 800 a 1.400 anos para escritores como Platão ou César, ou seja, uma diferença muito grande em relação às obras clássicas e que são aceitas de forma incontestável pela sociedade, pela cultura, pela ciência. E já o Antigo Testamento, né, nós tivemos recentemente, vamos dizer recentemente, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947. Né, análise de rolos como o de Isaías, datado de cerca de 125 a.C., comprovou a exatidão e a fidelidade da transmissão textual ao longo dos séculos pelos escribas judeus, sendo quase idêntico ao texto massorético utilizado 1.000 anos depois. Então a gente percebe como Deus, além de revelar a sua palavra, além de utilizar homens para registrar essa verdade revelada, ele também preserva as escrituras. Embora então a finalidade principal dos textos bíblicos seja religiosa e teológica, e nós aceitamos as escrituras pela fé, a crítica textual demonstra que sua transmissão literária é a mais bem documentada e preservada de todo o mundo greco-romano antigo. Então, além de crermos pela fé que a Bíblia é a palavra de Deus, existe uma confiabilidade histórica no seu texto, devido ao grande número de manuscritos que existem e ao pouco tempo entre os originais e as cópias. Importante aqui trazer o que diz a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira sobre as Escrituras Sagradas. Está lá na nossa declaração. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Ela tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Ela revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela revela a vontade de Deus. Ela responde às perguntas fundamentais da existência: quem nós somos, de onde viemos, qual o propósito da vida, o que é o pecado, como posso ser salvo, como viver para agradar a Deus. É na Bíblia, então, que encontramos respostas para essas perguntas mais importantes para a humanidade. E lá nesse texto que nós lemos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele apresenta, então, Paulo ali para Timóteo 4 funções centrais da Escritura. Primeiro é o ensino. Então a Bíblia serve, né, para ensinar.
Ali está então o padrão de Deus para o homem. Ali podemos aprender doutrinas que são importantes. Ela define o que nós devemos crer e nos protege contra o erro. Sem uma doutrina saudável, sem realmente conhecermos doutrinas como a Trindade, a salvação, a divindade de Cristo, o cristão pode tornar-se vulnerável a falsos ensinos. Ela também serve para repreensão. A Bíblia não apenas ela consola, ela confronta. Ela discerne pensamentos e intenções do coração, como encontramos ali em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12. Ela é capaz de revelar nossas falhas e áreas que estejam em desobediência a Deus. Mas ela não apenas ela confronta, mas ela não apenas aponta o erro, ela é capaz de nos mostrar o caminho de volta. Então, ela serve para correção, para nos restaurar. Então, ela corrige atitudes, ela corrige prioridades erradas, pensamentos e relacionamentos quebrados. Ela é capaz de restaurar. Se nós colocarmos tudo diante da palavra do Senhor. E ela também é para a educação na justiça, para formar um caráter cristão a longo prazo, nos moldando em busca da santidade, da maturidade, na disciplina espiritual e no discernimento contínuo. Nós precisamos caminhar, conhecer a palavra do Senhor, para que possamos amadurecer. Não podemos sempre estar sendo alimentados com leite, mas sim devemos estar caminhando para receber o alimento sólido para as nossas vidas. E assim amadurecermos como cristãos. E o resultado final é que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. O servo de Deus será perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como diz 2 Timóteo 3,17. Então, ferramentas como aconselhamento, como discipulado, literatura cristã, elas são vitais, mas devemos estar sempre avaliando e subordinando isso à autoridade e suficiência das Escrituras. Se abandonarmos a centralidade das Escrituras, a suficiência das Escrituras na nossa vida, estaremos correndo riscos. Não podemos abandonar o entendimento de que a Bíblia é suficiente para a vida do cristão, pois abandonando podemos cair então num cristianismo superficial. A fé, ela perde a profundidade. E aí lembramos então das palavras de Cristo, né? Que quando o seu retorno encontrará, pois, fé na terra. Então, sabemos que o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a nossa fé é diminuída, se nós relativizamos aquilo que Deus já nos revelou nas Escrituras, nós perdemos profundidade e passamos a depender então de emoções, de eventos, de modismo. O crente torna-se instável. E nós sabemos que devemos ser firmes e constantes no Senhor. Também ficamos sujeitos a falsos ensinos, porque sem a autoridade da Bíblia, nós aceitamos qualquer doutrina, aceitamos sincretismos e até diminuímos, reduzimos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como se aquele sacrifício não fosse suficiente para nos libertar do pecado. E também acabamos sendo influenciados por um relativismo moral. Sem verdades absolutas, né, o pecado deixa de ser pecado. Né? Não existindo uma verdade absoluta, isso contradiz o ensino bíblico. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Só existe um caminho, que é ele. Ele é a verdade, só existe uma verdade, e a verdade está nele e está na sua palavra. O homem, então, ele torna-se sua própria autoridade. Aí lembra aquele versículo que nós encontramos em Juízes 21, 25. Na época que cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. E nós conhecemos esse livro e sabemos
tantas coisas ruins aconteceram ao povo de Deus por deixar de seguir os ensinamentos do Senhor naquela época. E nesse momento é importante que a gente então avalie como tem sido o nosso comportamento diante da palavra de Deus. Será que nós estamos crendo perfeitamente que a palavra de Deus ela é suficiente para as nossas vidas? Ou será que nós estamos buscando outras verdades? Tenho buscado uma direção final na Bíblia ou na opinião dos especialistas do mundo? Preste atenção, meu irmão. Aqui eu estou perguntando se a direção final, É claro que Deus dá conhecimento aos homens, dá conhecimento científico, e eles são importantes para nossas vidas. Mas a direção final, nós estamos buscando nas Escrituras ou na opinião de especialistas do mundo. Hoje, como pais, nós recebemos muitas informações, muitas orientações diferentes para a criação de filhos. E nós devemos estar, então, submetendo essas orientações, principalmente da psicologia, se elas estão realmente de acordo com as Escrituras. Deus nos dá orientações para a criação dos nossos filhos. Será que nós estamos criando esses filhos com base nas Escrituras ou a palavra final tem sido de especialistas? Segundo, a minha cosmovisão, a lente pelo qual eu vejo o mundo, que eu vejo a política, a família, a ética, ela é bíblica ou ela é cultural? Será que eu estou absorvendo uma cosmovisão dessa sociedade pós-moderna? Ou será que eu me mantenho firme numa cosmovisão cristã, vendo realmente o mundo pelo aquilo que Deus já nos revelou? Em terceiro lugar, a minha fé, ela está firmada na imutabilidade da palavra ou na instabilidade das minhas emoções? Muitas das vezes vemos pessoas que ouvem palavras que não são bíblicas, que até confrontam textos bíblicos, mas se elas se emocionam, se elas sentem algum tipo de arrepio, aquilo para elas torna-se uma verdade, mesmo que esteja contrária às Escrituras. Porque as experiências pessoais, elas têm sido supervalorizadas, têm sido colocadas como superiores à própria revelação de Deus e o texto bíblico tem sido relativizado. Então, pelo que nós já estudamos até agora, nós podemos crer e ter a nossa fé firmada na palavra de Deus, porque sua origem é divina. A palavra de Deus é divinamente inspirada. Ela é eterna, ela sobrevive às mudanças de culturas, de eras. Ela é atual. Eu lembro das palavras de Billy Graham, faladas há algumas décadas, dizendo que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E normalmente os cristãos, ao ouvirem isso, eles concordavam. Será que hoje você também concorda com essas palavras? Ela continua lendo e confrontando o coração do homem, mesmo o coração moderno, do homem moderno. E ela é suficiente para equipar perfeitamente o crente no exercício do ministério que Deus tem para cada um de nós. E é nisso que nós podemos crer. Uma igreja forte não é definida pelo seu tamanho, pela tecnologia que ela possui, pela sua estrutura ou popularidade. Uma igreja forte é fundamentada exclusivamente na fidelidade que ela tem à palavra de Deus. Como batistas, sempre aprendemos que nada poderia ser ensinado em nossas igrejas se não estiver nas Escrituras, se não estiver sendo ensinado na palavra de Deus. Que Cristo, então, seja sempre o centro em nossas vidas e que sejamos sempre orientados e mantendo nossas mentes cativas à revelação de Deus em sua Escritura. Que Deus continue a usar o seu povo e a nos orientar para que possamos estar firmes, sempre fiéis à sua palavra e comprometidos com aquilo que ele já nos revelou. Amém? Convido os irmãos a permanecerem conosco. Hoje teremos 2 cultos importantes em nossa igreja, que estamos no período de celebração.
do seu aniversário. São 66 anos de fundação da Igreja Memorial Batista em Brasília, e nós teremos então 2 cultos alusivos assim aos 66 anos da igreja aqui na capital federal. Vamos orar, pedindo a Deus que continue nos abençoando nesse dia e falando aos nossos corações. Querido Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu revelaste a nós aquilo que precisamos para viver as nossas vidas de acordo com a sua vontade. Que possamos crer, Senhor, em cada palavra registrada, Senhor Deus, na Bíblia. Possamos crer na autoridade que ela tem, pois inspirada pelo Teu Santo Espírito, Pai. Continua, Senhor, falando aos nossos corações e aumentando o desejo de Te conhecer cada vez mais e buscar os ensinamentos que estão na Tua palavra para as nossas vidas. Dá-nos um dia abençoado e que possamos em tudo buscar Te agradar e fazer a Tua vontade e glorificar o Teu santo nome. Te oramos no nome santo de Jesus. Amém.